Quando abrir, eu posso começar? Olá, amigos e amigas de Crateús, de toda a região. Uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês. Poder ter a oportunidade de estar conversando com vocês. Estou chegando agora do HGF, como vocês sabem, eu estou nessa nova lida, né? Desde fevereiro, quando a gente reassumiu o Hospital Geral, reassumimos o Hospital das Clínicas. Hoje foi dia do Hospital Geral. Pela manhã a gente fez pequena cirurgia e à tarde a gente fez consultório na mastologia do Hospital Geral. Vez por outra, atendendo crateuense, vendo crateuense lá também. Nós temos um crateuense lá que é o Ranieri do serviço, um grande amigo, mastologista também. E nos outros dias, na segunda-feira pela manhã, estou sempre nas Hospital das Clínicas, com amigos, cirurgiões de cabeça e pescoço, oncologistas, e com aulas com os residentes, com os internos, discutindo os casos mais complexos. Terça de manhã estou fazendo lá meu atendimento nas Hospital das Clínicas, e terça tarde estou também, uma terça sim, uma terça não, operando cirurgia de grande porte lá. Na quarta, o dia todo no HGF, e na quinta à tarde, pequena cirurgia no Hospital das Clínicas. Então, a rotina está boa, consultório terça-noite, e de 15 em 15 dias nossa terrinha querida, né? A gente está sempre indo aí de 15 em 15 dias. Optei por não voltar para o Hospital do Câncer, porque não teria como estar no Hospital do Câncer, no Hospital das Clínicas, no Hospital Geral e ir em Crateús às sextas-feiras de 15 em 15 dias. Então a opção foi por Crateús, mas mantenho sempre um bom relacionamento com os amigos do Hospital do Câncer. Sempre que posso vou lá, e é uma alegria muito grande ter reencontrado muitos amigos, alunos, pessoas da minha época, né? Vejo que o serviço cresceu muito, o Hospital Geral cresceu muito, a estrutura é grande. Houve um avanço também muito grande nas suas clínicas, mas assim, expectativa boa. Recentemente recebemos lá o governador, foi lá na segunda-feira, quando liberou 60 leitos. Eu fui pessoalmente e tive a alegria de estar ao lado de dois crateuenses, né? O Wellington, que é irmão do Austin aí de Crateús, nosso colega também, trabalha conosco ali na faculdade, ele é da área administrativa, e o Dr. Zeus, que coordena a emergência já há algum tempo. Ele era chefe da obstetrícia, da Casa de Apoio às Mulheres, que vem de parto, e agora hoje é chefe, coordena a emergência. Dr. Zeus, esse grande amigo, que já foi diretor do hospital também. Então foi uma alegria muito grande sempre estar convivendo com eles. Essa tem sido a minha rotina. Espero que agora em julho possa passar mais dias aí, e sempre também dando a nossa contribuição, aquela contribuição que a gente faz há mais de 30 anos, desde 1991, para ser mais preciso, fazendo 32 anos que a gente faz aquele trabalho voluntário e também atende convênio particular na nossa terra, ali na São Camilo. Então essa está sendo a minha rotina. Nos períodos de domingo de manhã, que é o dia que eu tenho livre, quando estou em Crateús, eu fico na fazenda, aí produzo aqueles vídeos que vocês ouvem lá, né? Que é verdade mesmo, a gente vai lá, é o dia que eu mais trabalho, é o domingo de manhã. Tem que olhar o gado, tem que olhar as bananeiras, tem que olhar o milho, tem que fazer o que eu não tenho tempo, né? Então, essa tem sido a rotina. Bem, eu queria aproveitar também esse momento para primeiro pedir desculpa, assim, publicamente, porque eu não vou poder estar no dia do PPA da nossa região, que vai ser, se não me engano, no dia 6, aí em Crateús. Aliás, em Tamboril. A nossa região vai ser em Tamboril. Vamos ter o PPA em Tamboril e o em Tauá. Eu não vou estar, vou ver se o meu filho Castro pode ir para acompanhar o Luciene, porque quinta-feira eu vou estar fazendo pequena cirurgia no Hospital Geral. E a obrigação, a vontade era grande, mas infelizmente não caiu na sexta, nem no sábado, nem no domingo, e eu não vou poder estar no PPA. Agora estou orientando as pessoas, amigos da gente, as entidades, os professores, os alunos, o comércio em geral, o pessoal da indústria, o pessoal da agropecuária, a se fazerem presentes para colocarem nas suas propostas, né? Do ensino superior também, professores universitários, que é importante aí o planejamento dos próximos 4 anos do governo Elmano. Esse governo Elmano, que estará em breve lançando lá a segunda etapa da Estrada da Produção. Queria aproveitar para agradecer ao governador Elmano,
que não vai estar lá representado, vai estar representado pela Jade, que é a vice-governadora do PMDB, do qual faz parte meu filho, e vai fazer aquela complementação daquela primeira estrada. Aquela primeira estrada, como vocês todos sabem, aquela primeira estrada, ela foi realizada com recurso da Codevasp, eu está tendo defeito nesse celular, com o recurso da Codevasp. Foi um recurso que na época ocorreu e foi destinado quando nós ainda discutíamos as pré-candidaturas, e infelizmente a gente não saiu candidato, né, porque o partido que nós optamos lá para a candidatura era o PSD na época. Foi o motivo por qual aqueles recursos chegaram ali. Luciene assinou aquela ficha do PSD quando houve um compromisso do atual deputado federal Domingos Filho, em alocar recursos, inclusive, para aquela estrada, que é a primeira etapa da estrada da produção. Ali a gente ficou muito feliz, a gente é grato a quem colocou os recursos. Posteriormente nós saímos, tivemos uma divergência política, porque, como vocês sabem, minha esposa não pôde ser candidata a vice naquela chapa, e em função disso, a gente saiu, mas a obra saiu, não foi assim com a qualidade que a gente desejava, mas de qualquer maneira saiu e ajudou muito aquela região. E agora o governo Elmano, inclusive naquela época o meu filho fez a topografia, né, e foi a nossa contribuição, além de ter sido aliado politicamente a Domingos Neto, em benefício da nossa região. Agora, a gente queria agradecer também ao governador Elmano, agradecer a todas as parcerias políticas que lutaram por isso. A gente sabe também que a deputada, a secretária do governador, Janaína também Farias, teve sua participação e sua contribuição, e a gente tem que ser grato pela segunda fase. Estamos felizes da Jade lá, não vou poder estar porque também vai coincidir com o período do aniversário da minha filha, e eu vou estar aqui com ela em Fortaleza, mas vou estar indo lá ver a obra e fiquei muito feliz, porque aquela região produz muito e há muito tempo merecia isso aí. Então, tanto isso que já ganhou asfalto por o Realejo, já ganhou asfalto para Lagoa das Pedras, agora vai ganhar até o Monte Neve, vai ganhar até a Santana. Isso é uma grande conquista. Vai ficar faltando só o da Ibiapaba. Eu tenho certeza que com o Lago de Fronteira também vai sair o da Ibiapaba. Então essa expectativa é muito boa. Então aproveito para agradecer ao governador Elmano, dizer para as pessoas que esse dinheiro é um recurso de um empréstimo internacional, que nós como deputados tivemos a alegria de votar. Aliás, todos os recursos, todas as obras feitas de estradas são de recurso de empréstimo de bancos internacionais e passam pela Assembleia. A gente teve nosso papel também em votar, sem empréstimo. Então a gente é unânime isso e foi muito bom. Na festa aí, da estação, lá com Orlando, estive no São João, aí na região do Maurício, queria abraçar lá todo mundo, Calbi, Clécio, seu Antônio Carlos, Adãozinho, a todos que estiveram comigo aí nesse momento muito feliz aí na estação. Doutor, tem duas presenças ilustres aqui na live, que é o Pedro Neto. Eu queria aproveitar para abraçar o Pedro Neto também e dizer que nós estamos muito felizes por termos um crateuense como a segunda pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E a certeza que o papel dele vai ser muito importante para poder a gente promover ações que vão ser impactantes. Recentemente, nós liberamos uma emenda nossa ainda, ele foi importante na questão da apicultura. Beneficiamos 42 famílias, agora temos mais 100 para a apicultura, bem como os deputados que nos ajudaram, Aldir e Messias, a liberar esse recurso, e agradecer ao governador que liberou o recurso. Tem também recurso, Pedro, dentro ali do IFCE, que é para terminar o laboratório, que vai ser muito importante. Então, o Adãozinho é um amigo de longa data, né, que tem um papel, uma liderança muito importante na região, conheço de muito tempo. Eu acho que desde que eu conheço ele votou com a gente sempre, como deputado estadual 2 vezes, votou com seu pai. Então sou muito grato a eles. Ele hoje faz um trabalho muito grande na região, inclusive na associação,
por exemplo, lutou conosco pelo aquele ginásio coberto que a gente construiu aí. Aí a gente conseguiu aqueles calçamentos com emenda na época do Guimarães, com João Ananias e com Chico Lopes e com Inácio Arruda. Aí nós fizemos um abastecimento de água inicial, ainda com máquinas próprias do município. Depois conseguimos mais recursos com a Funasa, via na época aquela ligação que a gente teve com o PSD também. Aí a gente deixou iniciado um colégio, que não sei por que ainda não foi concluído. Essa região a gente fez uma grande reforma do posto de saúde, né? Mas assim, a gente deixou também a estrada do Cantagalo, e aquele apsarramento do Beco do Pedro, né? Que foi fantástico ali, foi revolucionário. As passagens molhadas ali perto de São Antônio Carlos, ali na Carrapateira, foram duas também na região ali do Pia, elas ficavam isoladas. Então a gente tem uma grande marca. Eu não vejo marca aí, Adãozinho, é do prefeito. Infelizmente o PT ajudou a eleger o prefeito, mas infelizmente não teve nenhum benefício pessoal aí, a não ser as festas, né? Tem umas festas grandes aí, na época do futebol, muito dinheiro aí pro povo, não sei de onde é que vem tanto dinheiro, mas nunca vi acaba dar tanto dinheiro desse jeito, atirar com a pó valer, como diz o Matuto. Mas assim, é isso mesmo, vamos trabalhar. Fiquei muito feliz com a história da produção. Agora, pois não. Doutor, o pessoal está perguntando sobre as eleições, né, de 2024. Algumas têm perguntado se o senhor realmente é candidato. Como é que vai ser essa conjuntura, esse debate? O pessoal está querendo entender essa dinâmica, né? Porque tem muitas pessoas que já estão querendo já garantir logo o voto no senhor. Como é que é essa história? Eu quero deixar bem claro que o PCdoB tem um pré-candidato. Que nós somos pré-candidato pelo PCdoB. Nós somos uma frente que tem o PCdoB, o PT e o PV. O PT também tem uma pré-candidata, né? Que todo mundo já sabe quem é, que é a Janine Farias, assessora do governador Camilo. Tem outros pré-candidatos que também gostariam de estar dentro desse bojo. Um deles, que eu tenho muito respeito, é o Rogério Bonfim também, que já tem um trabalho social prestado na nossa região. E eventuais outros pré-candidatos. Nós temos, no outro partido que não o PCdoB, PT, PV, que daqui só sai um pré-candidato, nós temos o Carlos Felipe, que está no Filho, que está no PMDB, que tem uma aliança muito grande com o Eudício Oliveira, que teve um trabalho muito importante no Lago. Então nós temos essas opções aí. Então a oposição tem bons pré-candidatos para fazer enfrentamento. Precisa estar unida, precisa conseguir fazer um projeto comum, não é de uma pessoa, não pode ser um projeto individualista, tem que ser uma vontade popular. Eu acho que quem tem que decidir são as pessoas, não é você querer ser prefeito, é você esperar a vontade popular. Se tiver vontade popular, se tiver apoio dos governantes, não existe ser prefeito de Crateús sem ter um apoio importante do governo do estado, do governo federal. Hoje o cenário é muito bom, porque tem um ministro, tem um líder do governo, nós temos um secretário executivo, que é Inácio Arruda, nós temos pessoas importantes no Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos pessoas importantes no desenvolvimento do ensino, pesquisa e tecnologia e ensino superior, que é o caso da Luciana, que é do PCdoB, nossa ministra, e o executivo, que é o Inácio Arruda. Ou seja, nós temos aí uma grande força que pode permitir uma grande articulação. Nós temos uma senadora muito amiga, que é a senadora Augusta Brito, né? Então esses vínculos eles são muito importantes. Temos um secretário de desenvolvimento regional, que é o Aldic Mota. Temos gente aqui na STA, que é o Pedro. Enfim, é uma conjuntura muito boa para a oposição, né? Que agora está mais forte com a vinda do PT, né? Depois que o PT retornou para a oposição, foi muito importante. Sem a vinda do PT seria muito difícil a gente construir um projeto viável eleitoralmente. Hoje está viável sim, nosso nome está posto, mas quem define são as pessoas. Eu acho que o critério deve ser a vontade popular, mas o importante é que essa oposição esteja unida e que o projeto seja concluir as obras que uma grande parte a gente começou. Por exemplo, a gente praticamente iniciou o UFC e concluiu. A gente começou a UFC e deixou aí com 30% a 40% feito, inclusive com recursos de vários deputados federais. Eu tenho a alegria de ter sido um dos poucos deputados estaduais que coloca recursos ali dentro, tanto no UFC, quanto no FCE, quanto na UES. A gente deu a nossa contribuição com recursos, com emendas para essas três estruturas.
Então, precisamos concluir o UFC, precisamos que o governador cumpra o seu compromisso de fazer realmente o hospital regional. Já teve a desapropriação, espero que faça um bom diálogo com a família, que pague o preço justo para poder a gente, que eles merecem, que resolvam essa questão, para poder a gente tocar esse projeto. Nos próximos 4 anos o governador Elmano possa inaugurar esse hospital, que foi compromisso de governo, e que ele possa fazer um grande diferencial em Crateús. Então nós temos o hospital, nós temos o curso de medicina, nós tivemos um papel importante ali com a doação do terreno, né, quando a gente era prefeito ainda, com o seu Fernando Linhares, nosso grande amigo. Aliás, aproveitar para agradecer a todos os que doaram o terreno, né, Lulu, na UFC, seu Fernando, seu Antônio Celino, naquela estrutura que tem hoje ali, aquela Praça do Pelk, né, que foi importante, o Detran. Então todos, mais recentemente o Caio, que doou um terreno, a nosso pedido também, com o projeto da Sejoc. Enfim, precisa concluir isso aí, precisa descongestionar o aeroporto, que a gente conseguiu na época comprar 2 hectares e ajudou a construir junto com o governo federal um projeto de um aeroporto novo. E esse projeto está contingenciado desde a época do Temer. E eu espero que a gente possa descongenciar esse projeto para fazer um grande aeroporto regional em Crateús, que a cidade já merece, a região merece, e dar continuidade ao lago. Como vocês sabem, a minha ligação com o Inácio Arruda começou com o Lago de Fronteira, quando ele colocou as 2 emendas de impacto ambiental, né? E ele foi importante na hora de colocar no PAC, ele foi importante na hora do projeto. Depois nós tivemos uma grande contribuição do senador também, de outro senador, que foi o Ministro Oliveira, que deu ordem de serviço enquanto ocupava a cadeira de presidente da República, aí em Crateús. E a gente tem uma ligação dele através do meu filho, que é líder, presidente do PMDB local. Então eu espero que esse projeto, agora que ele, senador, está não é o relator, mas está na comissão de relatoria do orçamento. Eu tenho a alegria de saber que o Danilo Forte é o relator, então é muito importante para nós. Tenho certeza que ele se preocupou com esses recursos, realocar recursos, inclusive antes dele assumir, lá no Lago de Fronteiras. Por isso que o lago não parou, né? O lago parou 3 anos do governo Bolsonaro, reiniciou no último ano, praticamente no último ano dele, mas agora, com fé em Deus, o governo Lula não vai parar. E além do lago, nós temos a estrada férrea, a estrada, as pontes, as casas, as obras sociais, né? Que tem que ser tocadas, né? Resolver questões como, por exemplo, cemitérios, né? O respeito que as pessoas merecem, né? Que já estiveram aqui conosco nesse plano, terreno. E também a questão da irrigação. Então é um projeto muito grande, que precisa concluir muita coisa. Hospital, aeroporto, UFC, lago com toda a sua estrutura. E as casas, são das casas do lago, que é a demanda imensa. Então, ao lado disso, tocar os outros projetos. Então, o Crateús precisa concluir esse ciclo. Eu tive em cada fase desse ciclo. O lago começou já na gestão, a obra em si começou ainda no início da nossa gestão, com a ação de perfuração, desapropriação parcial comigo e com o Mauro. Depois a ordem de serviço da construção começa já no início do mandato do atual prefeito, mas tendo dado a ordem de serviço o nosso aliado, que é o Eudson Oliveira, e tendo toda a nossa contribuição de todo o projeto desse processo. A faculdade da mesma forma, as 2 faculdades da mesma forma, o campus da UES da mesma forma, né? Então a gente precisa fechar o ciclo. A gente começou, precisa terminar. Então, respondendo a pessoa se a gente está pré-candidato, depende só da vontade popular. Doutor, temos aqui 2 presenças ilustres na live, o Gadiel está participando, o Aldir, tem o próprio Adão Kennedy reforçou aqui o elogio que ele tinha feito ao senhor, um grande cidadão, um grande homem, um rapporte, né? Tem citado se o caso venha a ser candidato. O João Alves tem colocado que a família tem muito, tanto o senhor quanto a doutora Luciane quanto o Carlos, né, são um excelente nome, caso possa sair, né, algum candidato desse grupo. E também estão perguntando aqui sobre a questão das obras, né, que o senhor deixou e que foram abandonadas pela atual gestão. Como é que o senhor enxerga isso? E, ao mesmo tempo, o prefeito, agora recente, lançou um pacote de obras, né? Isso. Vou falar. Primeiro, eu queria também dizer que nessa composição, além do secretarial DIC, do regional, que vai estar no planejamento da nossa região,
que já nos ajudou a liberar esses recursos, também para Crateús, de emendas minhas. Está o meu amigo Gadiel, que é o esposo da Augusta, senadora, e que hoje é o secretário executivo da SOP, portanto, muito importante, ou seja, uma composição de forças que permite fazer uma grande gestão futura. Aproveitar para abraçar os dois. Com relação à questão do lançamento de obra, é até hilário, né? No final do último ano, ele vai lançar as obras. Aliás, eu queria conhecer um posto de saúde que ele começou e concluiu. Porque ele pegou, só fez pintar e botar as coisas dentro, né? Porque assim estava a Altamira, assim estava o Patriarca, que se deteriorou porque ele não... Assim estava Vida Nova, né? Que fica ali nos Venâncios. Ele não tem... Inaugurou o muro todo. Ele não tem uma creche que ele começou e concluiu. Ele não tem uma escola. Eu não sei onde estão tantas obras dele. O que eu saiba deve ser asfalto. Ele deve estar botando esse asfalto que foi da Codevasp. Deve estar botando o asfalto do Estado, que é um asfalto que todo ano ocorre em toda a cidade, dependendo da população da cidade. Ele deve estar incluindo tudo isso. É claro que deve ter algumas emendas dele, que afinal de contas ele votou sempre em deputados que não tinham vínculo nenhum com o Crateús, os federais dele, né? Não sei porque ele não tem uma afinidade de votar pessoas como o Valto, pessoas como nós, né? Pessoas como até da região mesmo, João Mota, que é da região, que era mais importante. Ele acho que está com um problema aqui no Instagram. Mas assim, não tem sentido esse lançamento agora, é fora de época e é sem fundamento. E o que a gente vê é calçamento e asfalto, aliás, de péssima qualidade o asfalto. Inclusive aqueles intertravados que ainda foram conseguidos ainda com recursos do orçamento secreto da Codevasp, juntamente com os postos, né? E foram conseguidos quando a gente foi na época para a STA, para o PSD, através da Luciene. Então, tem muita coisa que ele está colocando aí que não foi ele, né? E obra mesmo, uma obra concluída, que eu saiba, ele não tem um ginásio coberto feito por ele, né? Ele não tem uma creche feita por ele, uma escola feita por ele e um posto de saúde feito por ele, né? Vai ficar a placa lá porque ele pintou e botou os móveis dentro. E que eu saiba, acho que ele deve ter uma praça, me parece que tem uma praça na Carrapateira 2. Eu nunca vi essa praça. E deve ter, pode ser até que tenha alguma passagem molhada, que muitos são executados pelo Estado. Agora, o que ele conseguiu foi, quando a oposição, parte da oposição de Crateús, através do PT, migra para apoiar ele, muitas das obras inauguradas pelo governador Camilo Santana, ele deu a entender que era ele que estava inaugurando, quando na verdade, quando o prefeito faz uma obra, é ele que executa a obra. Por exemplo, aquela praça da estação, ele não executou, foi o governo do Estado, não foi ele, né? Enquanto o restante ali foi feito por mim, nós executamos, né? Nós contratamos, nós tínhamos recursos federais, tínhamos, o Estado nós tínhamos, mas nós tínhamos a contrapartida em dia do município, e quem executava a obra era nós. Então ele não tem nada executado, ele não tem uma obra feita. A obra que o atual prefeito tem, todo mundo sabe qual é, né? 100, 200 para um, cada festa em cada lugar, isso aí tem. Mas obra feita por ele mesmo, meu amigo, pelo amor de Deus, não tem não. A grande obra que foi feita com ele é destruir o serviço público de Crateús, que ele acabou com o FGTS, com o plano de carreira, e foi o prefeito que mais recebeu recurso, né? Foi um benefício imenso. O que ele tem mesmo também foi uma destruição, porque o que ele fez com o apoio que ele dá ao São Lucas é terrível, terrível. Desastrosa a forma como desenvolveu uma relação, tanto que o São Lucas, infelizmente, ou pela falta de apoio do município, que o Estado tem dado, ou pela má articulação federal, ou pela boa, porque não aloca os recursos, não tem uma boa parceria, a gente tem ouvido muita reclamação do atendimento de urgência e emergência, né? E os profissionais que são sofridos por isso, né? Que sofrem, né? Também por isso. Inclusive os profissionais da saúde também sofreram, porque também perderam não tiveram mais reajustes. Filho, e os profissionais da saúde também perderam com isso, porque eles não tiveram os reajustes que deviam ter, os planos de carreira, eles não tiveram os apoios que deviam ter tido de uma forma como tiveram conosco, entendeu? Daniel, doutor, estava falando aqui da sua importância para o curso de medicina, que vai começar agora em agosto, né? Você foi um dos grandes responsáveis por essa conquista do curso de medicina. Eu fiquei muito feliz, todo mundo sabe da luta que a gente fez para ir primeiro uma universidade privada para lá. Essa universidade privada já estava certa, já tinha conseguido, quando o Cid era ministro, inclusive, ele anunciou em Crateús, juntamente com o Camilo ligou para o Cid,
E aí depois teve aquela dificuldade que o prefeito da época, em 2017, que era o atual prefeito, ele não fez a parte dele. Nós perdemos aquele curso aqui para Canindé. Felizmente, né? No passado eu achei até que aquilo tinha sido um problema do Anderson Oliveira, depois já vi que não foi o início, ele foi bem claro numa entrevista que ele deu na rádio local. E agora ficamos felizes quando chega o curso de medicina, né? Nós tivemos a nossa contribuição, sim, porque nós preparamos aquele campus, conseguimos aquele terreno, fizemos parte da comissão que discutiu o início daquele campus, inclusive o movimento paradista que levou a se conseguir aquele campus, né? E, obviamente, né, o governador Camilo, na época, com um pedido também de lideranças locais, que ele não pode, eu não gosto de fazer o que muito faz, eu cito sempre, eu gosto de ser justo. Houve um trabalho, sim, da secretária do governador, a Janaína, para que o curso fosse, teve esse papel que foi importante, né? Então, tudo que a gente fez lá, nós inauguramos CEL, Policlínica e UPA, mas só que CEL eu consegui o terreno, nós pagamos o terreno, houve até uma troca posterior, né? E fui o primeiro presidente do consórcio, então ali tinha uma ação direta do prefeito, né? Agora, quando o cara não dá o terreno e é construída uma obra pelo governo com tudo, você não deu o terreno, você não deu a contrapartida, você não fez nada, quem fez foi o governo. Então as obras de Crateús foram 99,9% foram feitas pelo governador. Como tinha essa aliança, né, eles saíram da oposição, saíram de um grupo que votou contra eles, que era o Mauro, e foram apoiar esse grupo que era contra o Mauro. E o governo foi junto, e aí ele capitalizou isso, mas ele não fez nada disso. Isso aí todo mundo, quem sabe a história sabe a verdade. Por último, doutor, para a gente concluir, um aspecto tocado aqui por várias pessoas, primeiro foi o elogio. Sou um dos poucos políticos de Crateús que fez críticas à questão da atual situação da educação, especialmente os professores que pouco se posicionaram. Inclusive tem sido aqui um comentário que o pessoal tem feito. E a professora Amélia pediu para que o senhor comentasse a questão desse momento atual, né, que vive um dos piores momentos. Conquistas foram efetivadas na sua gestão, foram retiradas. Professores que estão sendo, seleções que estão acontecendo a todo momento, sem critério, e esse abandono, né? Então eu queria que o senhor comentasse. A professora Amélia, ela é uma testemunha viva que ela foi secretária. No período que ela foi secretária, houve muito diálogo, né? Nós sabemos que os movimentos paradistas, eles são normais em qualquer gestão, mas se tem um debate, se recebe. Esse governo, essa administração nem sequer recebe, fecha os portões, tranca, bota para fora os professores, não dialoga, vai dialogar na justiça, né? Então não obedece orientações, né? A despeito de graves denúncias que tiveram lá, como as rachadinhas que passaram pela educação, né? Que até hoje, a despeito do que a gestora fez, ameaçando gente de chicote, né? Coisas assim que a gente nem acredita. A respeito do fim do plano de carreira deles, que eles acabaram com o plano de carreira, tiraram o FGTS, a proposta deles foi dessa forma. Eu acho que, eu sempre defendi que o FGTS deveria voltar para a Folha, se quer deixar como estatutário, e ainda bem que o INSS ficou no geral, porque essa questão de construir uma paralela era perigosa, teve essa garantia, mas o desrespeito que Crateús tem para com os professores e os servidores em geral, né, só os professores, realmente é inimaginável. Eu acho assim, que é também uma reflexão e aprendizado, Amélia, porque muitas pessoas na época não entendiam esse diálogo, né? E hoje eu tenho certeza que eles têm outra noção, outra convicção com relação à nossa postura. Nós sempre dialogamos, nós nunca negamos a conversar, avançamos, tivemos dificuldades, tivemos erros, eles também tiveram erros. Tanto que eles ajudaram a eleger esse prefeito que destruiu a carreira política deles. Mas eu acho que a reflexão está feita, passou o tempo e a gente tem que se unir e não tem o menor sentido o que esse prefeito está fazendo com esses professores. É uma coisa, um desrespeito imenso, imenso mesmo. Eu lamento assim, a forma como são tratados, estão ensinando nossos sobrinhos, nossos familiares, e é assim que eles estão sendo tratados, assim que estão sendo tratados servidores. É muito difícil. Se não pode dar o aumento, negocia, pode dar quanto? Mostra os dados. Nunca se teve tanto aumento. Esse governo teve a oportunidade de ter um aumento em 10% do Fundeb.
em 4 vezes 2,5%, ou seja, o governo federal dobrou o investimento. Como é que ele não tem recurso para poder... Ele está numa curva ascendente de recebimento de recursos. Teve um precatório que deixou as escolas ao léu, né? Aliás, me desculpe, mas eu realmente não consigo entender com essa forma, com crianças passando fome, como eu vi, crianças desmaiando, crianças com convulsão, por um alimento inadequado, uma merenda inadequada. Sinceramente, eu fico questionando esses índices que se colocam aí. Eu gostaria que fosse feita uma avaliação, e eu acho que esse Espaço precisa de uma reavaliação, não só em Crateús, em todo o estado do Ceará. A forma como essas provas são colocadas tem que se passar por uma revisão. Inclusive a questão dos concursos, né, que eu acho que é um dos pontos. Eu acho que as seleções, pelo amor de Deus, as seleções... Na nossa época a gente chamava a Escola de Saúde Pública, uma empresa séria, o MP acompanhava, né? Nós tínhamos, assim, uma preocupação imensa com essa seleção, né? E tratávamos muito bem esses contratados, eles eram qualificados. Hoje não, hoje passa um para ficar lá só se for amigo da gestão. Um exemplo que eu conheço é uma menina, Liliane, que é a esposa do Tony, que foi a primeira colocada, me parece, como assistente social, e nunca assumiu. Então, essas seleções de Crateús são fazer de conta. Na verdade é uma composição, é um fundo de pessoas que estão empregadas ali, contratadas, para poder servir de base eleitoral. É um absurdo, não ter um concurso não tem sentido, são já 7 anos de mandato, né? Não, acho que tem que fazer, tem que ter contratado, porque tem situações que você não vai ter um programa definitivo, você tem a redução de número de alunos, então você tem que equalizar, tem os salários, você tem que equalizar tudo isso, mas não ter concurso aí não tem o menor sentido. Professora Amélia, lhe admiro, você não só como ex-sindicalista, mas como professora do seu compromisso. Eu espero que você continue aí na sua luta, apoiando a sua categoria. E você sabe, você me conhece, você sabe do nosso compromisso também com o servidor público. Eu vou só ler aqui um comentário aí, para o senhor fazer as suas considerações. Um comentário que eu achei interessante, da Aldeni Freitas, né? Ela dizendo: 3 anos que retomei a minha querida Crateús e não vejo nada que essa gestão fez. Enquanto na sua gestão, doutor Carlos Felipe, o senhor fez muito. Eu viajava todas as feiras até meu Ceará e acompanhava o seu trabalho de perto. Esse sim foi um prefeito exemplar. Como é que é o nome dela? Aldeni. Eu queria abraçar a Aldeni, minha amiga, e dizer que realmente tem muitas pessoas que têm falado do seu comentário. Fico feliz. A cultura acabou, né? O arte da praça acabou. O apoio à cultura se reduziu em festas, em um evento de carnaval. E essas festas com essas grandes bandas, com recursos extraordinários, mas sem o dia a dia da cultura aqui. A escola que a gente fez, sanfona, com Bento Raimundo, a banda que a gente hoje só existe por causa, graças a Deus, do FCE. Então acabou a cultura, o esporte ele foi para a 3ª divisão, né? O salão praticamente se acabou. Os eventos de esporte são simplesmente aquelas festas no interior, num bar, que ele paga 25 mil, 30 mil a um grupo que é aliado político a ele. Isso se reduziu o esporte de Crateús. Mas tem os resistentes, né? Tem as associações, como a CJ e tantas outras. Tem o pessoal do vôlei, que faz seu trabalho, né? Tem o pessoal do basquete, tem o que vai na contramão, né? Tem o pessoal da luta livre, né? Enfim, eu espero que a gente possa contribuir muito ainda pela nossa cidade. Quanto médico, eu vou estar contribuindo e podem ter certeza. Disposição para fazer enfrentamento nós temos, mas precisamos de vontade popular, precisamos de apoio do governo do Estado e do governo federal. Eu acho que quem tem que definir isso é a população. Quem definir quem é, e que tem que compor, a oposição tem que se compor, e tem que se compor com respeito, não com individualismo. Tem que se compor sem perseguição, sem perseguir aliados, né? Sem ir atrás de tirar pessoas de empregos públicos, né? Isso não pode ser uma prática democrática, isso tem que acabar, e os bons profissionais têm que ficarem no local. Eu, quando fui prefeito, tinha muitas pessoas da oposição. A diretora do Hospital São Lucas não votou em mim, que era a esposa do Mendonça, a Silvia, e virou diretora, porque é competente. Então, é essa visão que você tem que ter. Quanto mais um aliado você botar. Então, essa construção é que tem que ocorrer.
o projeto tem que ocorrer, entendeu? Então é isso que a gente espera que ocorra, mas nosso nome está posto sim. Se alguém perguntou, está posto o meu, está da Luciene, está do Carlos, e aí a gente vai conversar mais na frente e vai se unir num grande projeto para poder concluir o que nós começamos. Acho que com as palavras eu queria pedir licença a vocês e agradecer mais uma vez a atenção e o comparecimento aqui nas lives. Com Deus, hein, rapaziada?